Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Lucas Romero, que completou, né? Eu falei 28 anos no início do vídeo, mas é 29 anos de idade. O volante argentino aí pelo Clube León, lá do México, onde teve essa postagem dele e tudo mais nas suas redes sociais. E muitos torcedores do Cruzeiro, né, pedindo a sua volta. E no caso foi bem no mesmo dia que o Matheus Davó saiu do Cruzeiro. Eu vi muita gente comparando, né? Cruzeiro que pagou 3 milhões e meio no Matheus Davó e estava oferecendo 4 milhões e meio, chorando ali para o Independente ter essa liberação do atleta, que no caso acabou saindo por um pouco mais de 6 milhões de reais para o Leão. Não tivemos essas cifras divulgadas, só que a última proposta do Cruzeiro foi isso, próximo de 4 milhões e meio a 5 milhões de reais, de acordo com alguns portais aqui, o Goal, por exemplo, falando que o Cruzeiro chegou a oferecer 1 milhão de reais, 1 milhão de euros, né? De dólares, que daria 5 milhões de reais na contratação do volante argentino, que realmente hoje o Cruzeiro tem sim boas opções para o meio de campo, porém nem se compara. Se tivesse, por exemplo, o Lucas Romero nessa função, pensa, Lucas Romero e o Alisson, Lucas Romero e o Richard, acho que seria assim boas alternativas, e ele que vive uma fase boa lá pelo León. O Lucas Romero é muito carismático, né, eu diria, até mesmo com a torcida, já tem um bom desempenho por lá, e muito querido também pelos mexicanos, 17 jogos e 2 assistências nesse período, lá pela equipe. Pelo Independente também ele jogou mais do que 2 anos e meio, né, basicamente, somando mais do que 110 jogos, 5 gols e 11 assistências. Enfim, pelo Cruzeiro ganhou aí 2 campeonatos da Copa do Brasil, 2 campeonatos mineiros, e quero saber o que você acha então do Lucas Romero e essa não investida, né, que o Cruzeiro não quis fazer nele, que acabou custando muito, mas muito alto, principalmente você vendo as oportunidades que o Cruzeiro teve. Se pudesse voltar no tempo, tenho certeza, teria comprado sim, no caso essa opção aí do Lucas Romero, o Bernardo Chapo do Ituano, que tinha uma pedida muito inferior dos 4 milhões, que ele acabou indo para o Fortaleza, diria até que o Gabriel Barros, ponta que pertence ao Ituano hoje, que tinha uma pedida de apenas 2 milhões de reais, seria uma boa opção para a ponta. Enfim, acho que o Cruzeiro faltou um pouco mais dessas investidas, e as que fez não tem dado certo, pelo menos até aqui nesse início, né, de temporada. Boa tarde. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui que eu estou usando hoje para gravar o vídeo para vocês. Essa do Cruzeiro da temporada passada, no caso essa amarela, edição especial, bem interessante também, que está com um preço muito bacana para você dar uma olhada lá na DG. Além também de várias outras opções dessa atual temporada, do ano passado, tem as alternativas dela personalizada e sem a personalização. Ela personalizada com seu nome e o número, saindo a partir de R$180, você, no caso, indo lá na DG, e também tendo a opção sem a personalização a partir de R$150, vai depender muito, né, do dia que você vai ver, mas a média desses valores. E você vindo aqui pelo canal, falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. Então, vamos supor, a camisa do Cruzeiro, do jeito que você queria, é R$150, você falando que veio aqui pelo canal, vai ter 10% de desconto, tendo aí esses 15% de desconto em cima do valor, para você garantir a sua então hoje mesmo, tá aqui ó, o link da DG embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quero começar aqui falando sobre o Alisson, ponta de 29 anos de idade, que pertence ao São Paulo, né, e que tem contrato com a equipe até dezembro de 2023. Só que já tinha algumas conversas em relação a essa rescisão do seu contrato, que não é de hoje, tá? Em relação ao São Paulo, a sua rescisão, que no caso seria um pedido do próprio jogador, que teria esse interesse de deixar o clube. Para você ter uma ideia, desde o dia 31 de março já tinha, no caso, essa notícia de que, no caso, o São Paulo e o Meia caminham para uma rescisão amigável nos próximos dias, até porque ele, no caso, não estava se sentindo muito bem, com alguns problemas pessoais, e que, no caso, poderia ser uma opção muito viável essa rescisão, que acabou não acontecendo, tá? Não teve, por exemplo, essa rescisão de contrato, e isso tem um pouco mais de 15 dias, até por não ter nenhuma novidade, ninguém falando que ele iria voltar, muita gente já estava só esperando ter essa rescisão de contrato, que não foi o que aconteceu, e na estreia do São Paulo no Brasileirão, né, contra o Botafogo, ele entrou na reta final aí contra o Botafogo pelo São Paulo, atuando por 25 minutos. Então, no caso, o jogador que ficou fora, né, de algumas rodadas do Campeonato Paulista, ele, depois da eliminação, no caso, para o Água Santa, onde ele errou um pênalti, né, teve aí essa conversa, mas depois ainda ficou no banco de reservas contra o Ituano e também contra o Tigre na Sul-Americana, e que no caso então não deve rescindir seu contrato com o São Paulo. Com certeza o Rogério Ceni deve ter convencido o jogador a ficar, até porque o São Paulo enfrenta um problema muito parecido com o do Cruzeiro, com falta de dinheiro e alternativas para a ponta, né? Então o Alisson deve continuar assim na equipe do São Paulo, e que foi até uma polêmica muito grande, tanto aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter que eu postei, a maioria, pelo menos na enquete que eu fiz no Instagram, aceitaria o Alisson de volta, próximo dos 74%.
Só que se você for ver nos comentários, parece que mais gente não quer ele do que provavelmente quer. Acho que no geral quem não quer acaba falando muito mais, né, do que quem aceitaria o Alisson no Cruzeiro, porque a maioria das enquetes dava um lado mais positivo para o Alisson, que realmente o Cruzeiro não tem um ponta. Quem que você prefere para o segundo tempo? Colocar o Daniel Júnior, o Nicão de ponta direita ou ter o Alisson que atua por esse setor, né? É claro, nenhuma das opções é dos sonhos, mas dentro da realidade do Cruzeiro, acho que já seria assim um nome interessante. E quero saber se você concorda comigo, discorda, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, quero falar aqui também sobre o zagueiro Vitor Hugo, que foi especulado no Cruzeiro, aquele mesmo zagueiro ex-Palmeiras, que estava lá no Trabzonspor da Turquia e que assim, no caso é o novo reforço do Bahia para a sequência da temporada. Eu nem sei se eu falei isso aqui no canal, mas eu queria trazer, né, um zagueiro que foi sim especulado no Cruzeiro, só que pela questão financeira, acabou que o Cruzeiro não chegou a um acordo com o jogador, que acabou optando por rescindir o seu contrato lá na Turquia, onde ele tinha uma duração longa ainda lá na Turquia. Se ele quisesse, ele poderia ficar alguns bons anos lá, até porque era o titular absoluto nas últimas 3 temporadas pelo Trabzonspor. Foram 98 jogos, marcou também 9 gols e 5 assistências, números bem interessantes lá na Turquia, e chega no Bahia para esse segundo semestre, sendo a expectativa de resolver o problema na zaga, que o Bahia também, nossa, não via nada bem nesse início de ano. O Vitor Hugo então aí com seus 31 anos de idade. Zagueiro que pelo Palmeiras nas últimas temporadas, em 2019 e 2020, não foi muito bem, mas no início ali, quando ele passa 2015 a 2017, conquistando um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, muito em alta, não é à toa que ele vai para a Fiorentina. Na Fiorentina não foi mal também, 2018 e 2019 foi o titular com 33 partidas e 3 gols, e assim, mais uma opção que passou, né, no mercado, que o Cruzeiro não teve condições de trazer, que é aquela coisa, possivelmente pela questão financeira. Não que o Cruzeiro teria que pagar 5, 6, 7 milhões ao Trabzonspor, não é isso, mas pela conta do salário mesmo, né? Aí o Cruzeiro vai querer economizar o quê? Ao invés de pagar 250 mil, que quer pagar para um zagueiro, ao invés de pagar 400, 500 e resolver logo esse problema, não, vai adiando. Até essa proposta Putinga, por exemplo, de 4 milhões, eu acho que era uma coisa que o Cruzeiro não pensava no início do ano, mas que quando foi vendo a situação e a janela fechando, não teve muitas alternativas e teve que tirar dinheiro do caixa, tá? Acho que o Cruzeiro não tinha esse plano inicialmente de gastar alguns milhões na compra de um jogador. Vocês não concordam comigo que é melhor pagar, por exemplo, um salário pro Vitor Hugo? O Cruzeiro ofereceu 300, ele pedia 500. Essa diferença de 200 mil vezes 12 dá 2 milhões e 400. Não seria melhor oferecer um salário então de 500 mil, que seja para ele, que seria um pouco acima do teto, custando, né, o Cruzeiro 2 milhões e 400 a mais no previsto, do que pagar pelos direitos econômicos de um jogador, ainda mais dando um sinal claro, né, de que é porque está fechando a janela. Enfim, o Cruzeiro tem um prazo curtíssimo, contando essa segunda-feira, tem mais 3 dias, né, no caso até o dia 20 de abril, antes do encerramento da janela, e deve ter algumas circunstâncias, por exemplo, de jogadores que estavam livres no mercado, que rescindiram o seu contrato, poder chegar antes, mas a questão não é a janela, a questão é que o Cruzeiro precisa para agora, né? Pro início do Brasileirão já esperava ter um zagueiro, que não foi o que aconteceu, e quero que você deixe aqui então a sua opinião nos comentários. Bom, quero falar aqui com vocês agora sobre esse zagueiro que poderia voltar, que é a respeito do zagueiro Paulo do Cruzeiro, que está lá na equipe do Santa Clara de Portugal e que assim, começa muito bem esse seu empréstimo pela equipe portuguesa, porém, pelo que parece, ele não deve cumprir o número mínimo, né, de partidas para ter o seu passe comprado em definitivo pelo clube português, que é de 8 milhões de reais. E diante dessa situação, será que podemos esperar o retorno do atleta? Que é isso que eu quero comentar aqui no vídeo. Lembrando que o contrato dele com o futebol europeu vai até julho desse ano, né, quando termina o Campeonato Europeu. Então, se o Cruzeiro quisesse chamar ele por agora, poderia também, se chegasse a um acordo, mas eu tenho certeza que ele não deve fazer esse total de jogos. Sabe por quê? O Santa Clara até aqui na temporada tem 32 jogos no ano. O Paulo entrou em campo em 10 jogos. Um desempenho ok. Mas só para você ter uma ideia, deixei aqui uma matéria do Globo Esporte falando dessa cláusula dele, de que se ele chegasse a 15 partidas pelo clube português, o clube era obrigado a pagar esses 8 milhões de reais para ficar com o passe em definitivo do zagueiro de 20 anos de idade. Só que essa matéria é do dia 11 de novembro. De lá para cá, o Paulo jogou 4 jogos apenas. Nós estamos no mês de abril, né? Já foram mais de 5 meses e meio desde essa matéria. Então ele não está jogando nenhum jogo por mês. Não acho que ele vai jogar 5 jogos daqui para o final da temporada, porque falta menos do que 8 rodadas para terminar. E também ele não vem jogando com frequência, justamente para o clube não acionar essa cláusula e ter que pagar um pouco mais de 1,5 milhão de euros pelo jogador. Que assim,
Eu acho que poderia ser uma alternativa boa para o Cruzeiro desde o ano passado. Ele, o Everton, o Juan Santos são opções nas zagas que eu não entendo porque que não teve muito espaço, principalmente ali ó, no caso no início do ano, que teve alguns fatores que explica. Tudo bem, o Everton foi convocado para a seleção sub-20 no Sul-Americano lá no Chile, ele acaba se lesionando, o Juan Santos também se lesiona, então o Cruzeiro teve um azar, porque dava sim para testar algum desses jogadores, mas eu acho que deveria sim, principalmente agora nessa fase que está tão contestável. O Oliveira, o Castan também não é um zagueiro que vai passar extremamente confiança, poderia ser usado, mas aí você vai testar o Everton justamente contra o Corinthians fora de casa, vai jogar ele na mesma situação que foi na Série B de 2020, né? 2020 ou 21, que ele joga contra o CSA, contra o CRB, não vai nada bem e acaba se queimando um pouco, depois volta para a base e agora está um pouco mais com moral. O Paulo, que no caso, eu até deixei aqui os números dele, um jogador que tem jogado com frequência, igual eu falei para vocês, na equipe de base do Cruzeiro e foi para o futebol europeu, justamente para ter essa expectativa, foi ele e o Adriano. Para você ter uma ideia, o Adriano, volante, já tem 28 jogos, no caso na temporada, diferente do Paulo que tem apenas 10. Depois eu vou falar em um vídeo específico só do Adriano, que vive um bom momento. E assim, o Paulo poderia render esse valor interessante ao Cruzeiro, se ele for para ficar lá e não vai jogar mais 3, 4 jogos da equipe final do mês de julho, né? Será que não poderia ser uma boa o Cruzeiro chamar ele de volta? Tenho certeza que todas as partes concordariam nessa possível volta. Eu quero saber se você concorda comigo, discorda. Zagueiro que está no clube há mais de 4 temporadas e meia e tem aí 1,88 m de altura. Acho que poderia sim, viu, ser uma boa opção.